Olá, seja bem-vindo a mais um Contra. Desculpa, é o costume de falar vários programas, mas hoje você está assistindo o ADM a Live, às 10 horas da manhã, nesta quinta-feira, esse tempo mais ou menos nublado, mas com muita expectativa de falar sobre gestão pública. E hoje o nosso convidado é o administrador e professor Jimmy Correia, que vai falar sobre a gestão pública e o papel do administrador no pós-Covid. Tudo bem, Jimmy? Tudo bem, Érica? Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui falando com vocês. O prazer é todo nosso, Jimmy. Bom, vamos lá. O papel do gestor público no pós-Covid. Basicamente, está tudo na mão do gestor público. Administração, saúde, educação. Como que o gestor público deve lidar com esse momento tão delicado, com esse momento tão difícil que a gente está passando, Jimmy? A Covid, né? Na verdade, o mundo, né? Ele teve uma ingrata surpresa, né? Em razão dessa pandemia que está assolando vidas, não apenas no Brasil, mas no planeta, né? Então, a gente teve aí que muitas empresas públicas e privadas tiveram que se reinventar. No caso da gestão pública, Érica, no Brasil, falando mais especificamente da nossa realidade, essa reinvenção ela teve que ser assim muito rápida, muito dinâmica, né? Só que, de alguma forma, né, o gestor público ele tem várias responsabilidades. E o que a gente está vendo aqui, de uma maneira geral, infelizmente, né, é que alguns gestores públicos usaram mal esse dinheiro, né? Você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro fazendo, né, no início o estado do Rio de Janeiro, fazendo no início da campanha hospitais de campanha, e esses hospitais de campanha eles acabaram não vingando. De 7 hospitais só foram inaugurados 2. E aí aonde foi parar esse dinheiro, né? Então você tem toda uma dinâmica, né, de que esse dinheiro ele tem que ser bem administrado. E aí esse é um dos principais papéis do gestor público, né? A administração desse caixa, desse fluxo, desse investimento, para onde vai, né? A escolha também dos parceiros em projetos, observação também de mão de obra, né, qualificada para prestar o tipo de serviço. A gente não está vendo de uma maneira muito efetiva isso. Tem uma frase que eu gosto, Érica, do Peter Drucker, que ele diz o seguinte: Peter Drucker é um dos gurus, né, da administração. Ele diz o seguinte: olha, na verdade, não existem países bem ou mal desenvolvidos ou subdesenvolvidos. O que existem são países bem ou mal administrados, né? E o Brasil é um caso desse, porque o que falta aqui é a gestão desse dinheiro, porque dinheiro tem, né? A gente viu aí que o dinheiro tem, ele aparece, né? Seja através de auxílio emergencial, que a gente pode falar também, né, como uma forma de apoiar, principalmente aquele autônomo, né, ou aquele que perdeu o emprego, ele aparece o dinheiro. Então, assim, a gente fala muito também historicamente dos legados olímpicos e de Copa do Mundo. Eu fui contra os 2 mega eventos aqui no Brasil, exatamente partindo dessa ideia, porque nós deveríamos ter outras prioridades. Eu sempre bati na tecla que saúde e educação seriam essas prioridades. E hoje a gente está vendo que aquele dinheiro lá, de alguma maneira, ele poderia ser aplicado hoje com mais folga em outros projetos, enfim, mais investimento nos hospitais e por aí vai. Bom, o papel do gestor público ele é visível em qualquer uma das ações que tenham a ver com investimentos públicos, né? Mas vamos falar especificamente agora da saúde, né? Por causa dessa questão do Covid-19. Quais são os principais cuidados, as principais características das ações do gestor público nesse momento, Jimmy? O ideal é que houvesse, por exemplo, teste em massa, exatamente para saber quem tem, quem não tem, ter feito lá atrás o isolamento social, né, lá no começo, né, e aí você paulatinamente poderia reabrir comércio, por exemplo, né, fiscalizar a população, porque parte da população
mesmo informada, conscientizada, ela às vezes foge, né, desse cerco, né, do isolamento social, que é chato, que é cansativo, que é extenuante, mas era necessário lá atrás e ainda é, para quem pode fazer, necessário, né? Então, assim, esse seria um primeiro ponto. Outro ponto seria fiscalizar adequadamente o uso do dinheiro público, né? Então, a gente vê, por exemplo, que, no caso nosso aqui, o dinheiro, muito desse... a gente está falando aí fábulas de dinheiro, né? Milhões de reais que foram destinados para hospitais de campanha. E se você fizesse, e eu fiz esse levantamento, por exemplo, você tem hospitais estaduais que tem ainda, por incrível que pareça, leitos que não estão sendo usados. Ou seja, então, para que fazer um hospital de campanha? Você poderia aproveitar esses leitos, essa própria capacidade, entendeu? E ao invés de fazer um hospital que seria momentâneo, você já poderia, sim, deixar um legado. Se você usasse ali para ampliar, né, a capacidade de atendimento dos hospitais já existentes. Então, você tem um exemplo. Outro exemplo que eu poderia falar, a Fiocruz, ela construiu ali um hospital, né, que seria de campanha, mas ele já vai ser permanente. Ou seja, você já deixa ali um legado, né, digamos assim, porque o que a gente acredita, né, ou pelo menos os cientistas falam, é que nós não vamos ter apenas essa pandemia. Talvez no futuro nós tenhamos outras. É claro que hoje, né, com toda essa ideia, o gestor público ele vai estar mais preparado e nós, como população, também. Agora, o que a gente vê, lamentavelmente, né, também, foi essa questão da lei federal que libera, né, as compras emergenciais de saúde, de equipamentos. Você pega, por exemplo, o caso aí de estados que compraram respiradores que, quando chegou lá na hora de instalar, viram que não servia para Covid. E aí? Faz o quê? Então, um mau preparo. Então, o gestor público ele tem que ser preparado, exatamente por conta do enfrentamento dessas incertezas. Jimmy, a gente recebeu um comentário aqui no Instagram do administrador Franchico. Ele está falando sobre os protocolos de segurança, que os protocolos de segurança, né, vão ser essenciais agora nesse início de reabertura. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente começa uma nova fase, né? Qual é o papel do administrador público nesse novo momento, que vai ser o pré-pós-Covid, né, digamos assim? Muitas empresas, instituições públicas, Érica, até ressaltar isso, estão adotando o home office e algumas até com sucesso, tá? No Brasil ainda se torcia muito o nariz por conta dessa prática, mas ela vem aí tendo êxito, tá? E até algumas empresas estão pensando em adotar ali aquele home office parcial, que é importante também, né? Você diminui ali, alterna, né? Uma parte do tempo ele fica na empresa, outra parte do tempo ele vai trabalhar, né? Mas é sempre importante a gente balizar, né, pela qualidade, né, do trabalho. Então, pelo atingimento de metas e objetivos, e não se ele está lá sentado de 9 às 5, né? Então, isso é importante também. Esses protocolos de segurança, o gestor de forma geral, né, principalmente o gestor público, né, já que lida com as pessoas, né, de forma geral, né, com atendimento, enfim, esses protocolos eles vão ter que ser adotados. Acrílico em bancadas, né, uso a máscara vai virar um EPI, é um equipamento essencial de proteção individual, né, não é qualquer máscara, né, tem que registrar ali quantas horas ela pode ficar, se ela tem que ser trocada, né? Algumas pessoas falam 2 horas, outras falam 3 horas, então isso tem que ser colocado. Se ele tem uma jornada de 6, 8 horas, né? Então ele vai ter que ter um número X de máscaras, né? O próprio álcool em gel hoje ele é necessário, né? Então algumas empresas, inclusive organizações públicas, já estão fazendo uso daqueles totens, né? É uma estrutura que você fica vertical, você tem um pedal, você pisa e sai o álcool em gel. Ou por aproximação, você coloca as mãos, né, como existem alguns sanitários, alguns banheiros, e aí sai aquele álcool em gel ali. Então você vai ter aí uma nova, né, um novo normal, digamos assim, né, desse novo mundo aí pós-Covid.
Então, hábitos de higiene, né, de higienização também, de sanitização, Érica, também, que na verdade sanitização é higienizar o ambiente de trabalho. Isso vai ter que ser feito, providenciado, para que haja continuidade e a redução aí dos casos dessa pandemia, dessa doença. E, Jimmy, toda hora a gente escuta sobre uma possível nova onda de Covid ou um possível novo vírus que pode ser pandêmico também. Né? Essa semana mesmo saiu uma notícia sobre isso. Você acha que os gestores públicos aprenderam com isso que aconteceu? Se acontecesse, surgir essa nova onda ou esse novo vírus? Olha, no nosso caso, no Brasil, né, a gente está vendo segunda onda, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Inclusive, já havia uma flexibilização lá, eles voltaram atrás. Né? Então, é importante a gente, de alguma forma, registrar isso. Né? Outros países também já estão adotando. Né? Portugal, por exemplo, já vai abrindo aí as fronteiras. Portugal não teve uma grande incidência de casos. Então, ela abrindo a fronteira para estrangeiros, pode ser que haja ali uma onda, né, um pouco mais forte. Uhum. No caso do Brasil, o que a gente está notando, né, é que, lamentavelmente, alguns gestores públicos, e aí até as investigações estão apontando isso, se locupletaram, né, com fraudes, enfim, e isso está vindo à tona agora. Mas, de forma geral, acredito que o papel, né, desse gestor público, né, é o de fiscalizar adequadamente, sim. Né, falando de uma maioria, a maioria dos gestores públicos já está mais preparada e mais consciente daquilo que tem que ser feito. Acredito que sim, porque nós tivemos aí uma dura lição, né, de que a gente tem que se preparar mais adequadamente para enfrentar as incertezas do futuro. Então, nesse caso, eu vejo que a maioria, né, está preparada. Uma minoria, claro, se locupletou, mas estão sendo investigados aí esses casos aí mais pontuais. Jimmy, a gente tem 2 comentários que eu vou transformar numa pergunta só aqui que a gente recebeu nas nossas mídias sociais. Do Carlos Alexandre, falando que planejamento é fundamental. E a Rita está falando que o Covid está sendo um agente de mudança na sociedade. Qual o novo perfil esperado do administrador público? Como eu sei que você vai falar de planejamento, eu já estou juntando tudo num pacote só. Qual o novo perfil esperado do administrador público, Jimmy? O planejamento, né, é o caminho que a gente tem para alcançar os objetivos. Né? E, de alguma maneira, no Brasil, isso não foi feito. Né? Lá no começo, o que deveria ter sido feito? Uma reunião, um pacto mais forte entre governo federal e todos os estados para adotar protocolos de segurança. Né? E aí hoje você acabou tendo uma judicialização do processo. Ou seja, vários governadores tiveram que ir ao Supremo Tribunal Federal para que fosse ali adotar medidas próprias ali para cada estado, para cada município. E assim foi feito, né? Mas não precisava acontecer isso, desde que houvesse lá atrás, né, um planejamento prévio de todas as ações que poderiam ser empreendidas. Olha, o que eu posso fazer como governo federal? O que você pode fazer como governo estadual? O que você pode fazer como prefeito? A meu ver, faltou esse alinhamento. Eu não estou falando de partido A, B, C, de presidente, de governador, não. Eu estou falando de uma forma federativa, tá? De uma forma como o gestor público ele deve trabalhar. E aí faltou planejamento, sim, né, das ações. Então, a sua pergunta anterior, ela vem aí responder. Quando você me pergunta, olha, será que vai ter uma nova pandemia, uma nova onda? Muito provável. Mas eu acredito que as pessoas já estejam mais conscientes, né? Em relação à segunda pergunta da Rita, sobre a questão do perfil desse administrador, ele tem que ser resiliente, né? O que é resiliência? Adaptação a mudanças, a cenários, a conjunturas, isso é indispensável. Ele tem que exercer a sua liderança, né? Exatamente juntando, aglutinando forças, para que as pessoas possam seguir uma determinada direção. É importante esse tipo de liderança mais proativa, né? Ele vai ter que executar também, vai ter que ter a sua habilidade técnica mais apurada, né, em relação a saber fazer as coisas.
né? Então, principalmente a questão também de pessoas, então a habilidade humana também é importante, e a habilidade conceitual, né? Que requer essa adaptação aí nessa nova conjuntura e adaptação da empresa também para enfrentar essas incertezas aí que lamentavelmente ainda estão por vir, né? Não acabou por aí, infelizmente. Tá? Falando de incertezas, a gente tem visto também muita, vamos dizer assim, bateção de cabeça, né, entre os gestores públicos no que tange à educação. Né? A educação brasileira está passando, toda a sociedade passa por um momento difícil, mas a educação está assim, com muito mais pedras no caminho. O que você tem a dizer sobre o papel do gestor público nesse momento de pandemia dentro da questão da educação? O que acontece, né? Você vê, por exemplo, no caso das universidades, né, que é onde eu atuo mais fortemente, elas se reinventaram em poucas semanas. Né? Então já teve conteúdo online, a gente já passou para a plataforma de ensino à distância, tudo isso. Agora, no caso da área pública, muito mais difícil, né? Você tem o aluno com muita dificuldade, né? Imagina você pegar uma criança de 6 anos que está na fase de alfabetização e falar para ela que ela vai ter que ficar sentada 1h30, 2 horas ou até mais na frente de um computador para poder aprender o beabá. Não vai, porque nos primeiros 5 minutos a criança vai ficar concentrada, depois ela vai sair. Né? Você preparar também o professor. Né? Nem todos os professores, né, da rede pública, eles têm o equipamento, eles têm conexão de internet, eles têm o treinamento, não tem treinamento, muitos não foram preparados para isso. Então você tem aí toda uma dificuldade que é refletida nesse aluno. Então você tem aí a questão, por exemplo, daquele que vai fazer o Enem, né? O Enem agora, o governo federal abriu uma enquete e provavelmente o Enem vai ser adiado para maio do ano que vem. O Enem desse ano, maio do ano que vem. É uma forma justa, porque você pega aí, por exemplo, os alunos da rede pública, eles estão há 4 meses sem ter aula. Sem ter aula, né? nenhuma. Então, a rede particular não. O aluno está tendo aula, né? Ali. Então, você pega um aluno desse que está sendo preparado para fazer um Enem, ele vai ter uma condição muito mais forte, né, do que aquele que não tá tendo aula. Então, não é justo. Né? Então, não é um processo justo. E demorou muito o governo federal para tomar essa medida. Né? Então, foi importante, né? Foi acertada, mas foi demorada. Hoje você tem, por exemplo, universidades, né? Eu trabalho em algumas universidades e já foram falados pelo menos em 2 que a gente só volta ano que vem. Né? Então vai ser atividade remota até dezembro de 2020. Já tem uma portaria do Ministério da Educação falando sobre isso, já liberando também as instituições de ensino. Então, assim, o cenário, né? De você observar. E tem outra coisa também para o aluno, coitado. Como é que o aluno vai... O aluno também não tem conexão de internet. Às vezes o aluno não tem um chip. Às vezes o aluno ele não tem... Às vezes ele está... o cômodo onde ele mora, né, onde ele reside, é pequeno. Como é que ele vai estudar também? Né? Você tem toda uma dificuldade, né, ainda que não foi pensada. Né? Então é importante a gente se debruçar sobre isso, planejar as ações que devem ser empreendidas, mas no caso do governo, dos governos, na área educacional, na área pública, né, que a gente está falando aí, infelizmente tem muita coisa para ser feita e não está sendo. Né? Jimmy, para a gente encerrar a nossa conversa, eu vou pegar algumas coisas que a gente conversou. Legado, saúde, educação. Juntando tudo, qual você acha que é o legado desse pós-Covid? Qual é o legado dessa pandemia no quesito saúde, no quesito educação, no quesito profissionalização? Qual você acha que vai ser o legado que vai ser deixado para o administrador, que ele vai precisar desenvolver nesse novo normal, nesse pós-Covid? Olha, Érica, é interessante falar sobre isso, porque esse aprendizado ele vai ter que ser permanente. Então, estudar é para sempre, é um compromisso realmente que a gente vai ter que ter para sempre, né?
E aí, exatamente para poder ver aí como é que funciona, exercitar mais a questão da liderança, falta isso em alguns gestores, avaliar com mais efetividade os cenários, as conjunturas, exatamente para ter uma capacidade de resposta mais rápida, mais ágil. Né? O que a gente vê é uma letargia muito grande do poder público, né? Muitas vezes amarradas pelas leis também, mas de forma geral a gente vê uma letargia na tomada de decisões, coisas muito poderiam ser resolvidas rapidamente, não estão sendo. Então é nesse sentido aí que a gente acaba falando. A gente tem, a gente ia fechar, mas agora recebemos mais uma pergunta aqui, do Daniel. Ele está falando que gostaria que falassem sobre a valorização e a importância do administrador, uma profissão essencial e que muitas empresas desprezam. A gente está falando de administração pública, mas eu acho que a gente pode falar sobre, num todo, né, sobre a importância do administrador. Daniel, exatamente, né? E a nossa profissão, eu tenho muito orgulho de dizer que sou administrador, que sou registrado no CRA, né? Um conselho que eu tenho um carinho muito grande, todas as vezes que recebo convite como esse, ou de alguma maneira para debater, a gente está aí, né? Valorizar a nossa profissão. E é simples, né? O sujeito abre uma empresa, alguém abre uma empresa, né? Vai precisar de gestão, né? Vai precisar das ferramentas, né, do administrador, o planejamento, a organização, a direção, o controle. Né? Toda empresa ela precisa de gestão. Só aí eu já falo qual é o papel do administrador, né? Gerir a empresa adequadamente, né? De alguma maneira buscar esses caminhos, exatamente o que a gente vê. Muitas empresas hoje quebraram por conta da Covid. Né? É claro, né? Não aguentaram a pressão, mas enfim, mas algumas delas também por falha na gestão. Então, falhas da gestão exatamente porque não tem gestores. Você não tem uma profissionalização. Né? Ainda no Brasil, ainda se tem uma visão de que qualquer um pode ser gestor, e não é assim. Né? Depois, daqui a pouco, quando vai ver, a empresa quebrou, ou perdeu uma grande soma de dinheiro. Né? Então, a gente fala que o nosso papel é de manter a saúde também da empresa. Eu digo que administrador é médico de empresa. Né? Porque se de empresas, porque se a empresa quebrar, a empresa morre, né? Vai para a UTI, já era. Então, assim, é importante a gente, de alguma maneira, enxergar que a nossa profissão ela é indispensável para a sociedade, né? Ela é indispensável para uma nação, ela é indispensável ali para o mundo, de alguma maneira. Né? E a gente vê aí que, em maior ou menor grau, vários países aí adotaram medidas errôneas e não souberam ali administrar esse caos que acabou acontecendo. Então, você tem aí um aumento de surto, um aumento dessa pandemia mais localizada em certos países. Então, você tem aí uma importância estratégica da nossa atuação no mundo dos negócios e no mundo também da gestão pública. Bom, resumindo, o que a gente precisa nessa grande empresa Brasil é de gestão, né? Gestão e direção, um direcionamento. Exatamente. Jimmy, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso ADM Live. Fique à vontade para retornar sempre. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a você que nos assistiu. É um prazer renovado estar aqui. E o que o Conselho precisar, pode contar com a minha parceria e com apoio aí, tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Obrigada a você. Bom, e você que acompanhou a gente até aqui já sabe, semana que vem, terça-feira, temos mais um ADM Live. E também tem uma novidade para você. Você sabia que agora a gente tem um canal exclusivo no Telegram? Não sabia, né? Então vai lá, acessa, busca CRA-RJ, que você vai ter muitos conteúdos exclusivos, enquete, muita coisa boa lá, tá bom? Espero vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.